vontade de estar em casa, debaixo daquele cobertor também bateu, mas você não foi levado por isso. Você chegou até a casa do Senhor e com certeza você não sairá daqui vazio. Você vai sair daqui com a resposta do Senhor, a qual você veio buscar. Não esteja disperso nessa noite. Tenha um propósito. Não se deixe levar pelas circunstâncias, porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus não te trouxe aqui à toa, nesse lugar, nessa noite, porque Ele quer falar contigo e Ele tem algo a nos acrescentar nessa noite em relação à necessidade que pede e Ele conhece. Amém? Eu queria compartilhar você com o Salmo de número 73, antes de nós iniciarmos este culto. Aleluia. Já está tudo ok, Gabriel? Quero também cumprimentar o pessoal que está nos assistindo pela live, as redes sociais. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te visitar nessa noite, nesse lugar a qual você está aí, tá bom? Que Deus te abençoe, amém. Que Deus também visite o pastor Toniel, a Andréia. Nós estamos passando por esse momento difícil, né, de enfermidade, mas Deus está no controle de todas as coisas, amém? Salmo de número 73, salmo muito conhecido, é um dos salmos, é um salmo que eu gosto muito, muito interessante, e fala uma verdade muito grande para nós. Eu quero iniciar esse culto com ele, que diz assim, ó, Salmo de número 73, que na minha Bíblia, ela está assim, o tema dele: a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Amém? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Deus é bom o tempo todo, né? Louvamos isso pela manhã. Ele entendeu, ele já inicia esse salmo, o Asaf, apesar das circunstâncias que está vivendo, ele entendeu, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Que Deus nos limpe nesta noite, que Deus purifique o nosso coração, para que Ele venha nos assistir. Nós vamos orar, pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo ao Senhor que as nossas mãos, quando forem levantadas nesse lugar, não sejam mãos sujas, como está lá em Isaías capítulo 1, mas que as nossas mãos estejam limpas. Aí ele fala no versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos ímpios, dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Aparentemente, eles aparentam que estão firmes, mas é uma falsa aparência que o Asaf estava tendo por estar olhando para o mundo, e está passando um aperto muito grande. Versículo 5: não se acham em trabalhos como outras gentes, nem são afligidos como os outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copos cheios espremem, e dizem: como o sabe Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo? Essa vida desgarrada, desregrada que os ímpios vivem e acham que Deus não está tomando conhecimento disso. E o Asaf está tendo essa mesma impressão. Versículo 11: e dizem: como sabe Deus? Ou há
estão sempre em segurança, entre aspas, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. O Asaf estava dizendo o seguinte: é em vão eu estar na casa de Deus, é em vão eu ter saído da minha casa no dia chuvoso para estar na casa do Senhor, é em vão. Mas eu quero falar para você nessa noite que não é em vão. Deus tem algo na tua vida aqui nesse lugar nessa noite. Glória. Aleluia. Não é em vão tu orar nessa noite, não é em vão você adorar nessa noite. Versículo 14: pois todo dia tenho sido afligido. Ele está passando por luta, ele está passando aflição, mas louvado seja Deus que ele não desistiu. Aleluia. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse também, falarei assim: eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Ele estava ali naquela coisa: meu Deus, eu estou te servindo, eu estou te adorando, o ímpio está pecando, está lá do lado de fora, eles estão bem. Versículo 17, que nos interessa. Até que entrei no santuário de Deus. Você entrou no santuário de Deus. Você entrou na casa de Deus. Nós entramos na casa de Deus. Aleluia. Então eu entendi o fim deles. Até aqui. Eu quero falar para você que está nos assistindo na live, que de repente você está passando por luta. Eu quero falar para você que está aqui nesse lugar, que está passando por um momento de dificuldade. O Asaf entrou na casa de Deus para adorá-lo, para glorificá-lo, em meio à tempestade, em meio à aflição que ele estava vivendo. E ele saiu daquele lugar com uma resposta. Ele saiu daquele lugar confortável. Glória a Deus. E eu quero falar que nessa noite não vai ser diferente na tua vida. Essa noite não vai ser diferente nas nossas vidas. Sairemos daqui com a bênção do Senhor. Glória a Deus. Sairemos daqui com a resposta de Deus para a nossa vida. Sairemos daqui consolados pela presença de Deus. Aleluia. Tenha essa fé. Tenha essa motivação no teu coração nessa noite. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Você entrou na casa de Deus. Então, se você entrou na casa de Deus, não se descuide por nada, não se distraia por nada, porque Deus vai ministrar nessa noite na tua vida uma grande bênção. Amém? Coloca a tua palavra no assento. Vamos ter uma palavra de oração. Aleluia! Você que está nos assistindo na live, ore conosco nessa noite. Deus tem resposta para você. Deus tem resposta para nós nessa noite. Senhor, obrigado, Deus, pela tua presença neste lugar. Hoje pela manhã nós sentimos a tua presença neste templo. Hoje pela manhã sentimos a tua presença nesta casa de oração. Faz da mesma forma, Senhor, sobre nós nessa noite. Que este culto, Pai, que nós vamos prestar, que a nossa adoração, Pai, que nós vamos te entregar, Senhor, que é digno, ela possa subir como incenso suave e agradável às tuas narinas, Pai. Purifica o nosso coração, purifica as nossas mãos, Pai. Renova nossas forças nessa noite. Que seja um culto, Pai, abençoado. Que seja um culto, Pai, a qual, Senhor, venhamos ser quebrantados pela tua presença. Pai, somos falhos, somos pecadores. Mas quando o Senhor fez aquela promessa, Pai,
E nessa noite nós olhamos, nós nos inclinamos ao Senhor, a nossa vida, o nosso coração para este altar. Ministra sobre nós, Senhor. Ministra a cura, ministra a renovação, ministra a transformação de caráter. Que nessa noite, nesse lugar, saiamos daqui fortalecidos pelo Teu poder. Visita a Andréia, visita o pastor Antoniel, Senhor. Não sabemos como está o seu filho, como está o emocional, o espiritual do Teu filho, mas Tu sabe. Que nessa hora o pastor ele possa estar sendo renovado. Que nessa hora a Andréia possa estar sendo renovada com a cura, com a transformação a qual ela precisa. Colocamos este culto diante de Ti, Senhor. Colocamos a palavra que vai ser ministrada, os louvores que vão ser entoados, tudo que vai acontecer aqui nesse lugar, que seja para a glória e para a honra do Teu santo nome. Aleluia. Toma, Pai, nossas vidas nas Tuas mãos. Que seja uma noite impactante, Pai, para cada um de nós aqui nesse lugar. E que todo tipo de distração, tudo aquilo que tente nos levar a uma motivação errada, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Que a única presença que se manifeste, que tem autoridade aqui neste lugar, seja do Teu Espírito, Pai. É o que nós precisamos, é o que nós entendemos, Senhor, e é o que nós Te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você orou comigo, diga glória a Deus e aplauda a Deus. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Com toda a nossa força, com toda a nossa intensidade. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor realmente venha estar entre nós, como foi orado, como o diácono Leandro acabou de dizer. Nós estamos aqui só por causa de Jesus. Amém. Só por Sua causa, Senhor. Em casa, Deus, quando eu estava orando, falando com o Senhor, e lá de casa eu já pude sentir essa presença que já está aqui neste Aleluia! lugar. A presença de Jesus, o Espírito Santo já está nesse lugar. E por isso, Pai, nós queremos te dizer que amamos. Que amamos a Sua presença, Deus. Aleluia! Não importa, Deus, o que aconteça, se temos ou não temos. Foi o que foi falado, que o Jacob José pregou outro dia, domingo passado, que mesmo que formos para a glória sem a perna, aleluia! Eu quero ir para a glória, mesmo que tenha doença, nós queremos Jesus. Que você possa dizer que você ama, você ama o Senhor. Amém. Eu amo o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Te exaltamos, Senhor. Te magnificamos nessa noite. Aleluia, Jesus. Amamos a Ti, Deus. Aleluia. Que você possa, igreja, eu sei que somos poucos, mas a presença de Jesus, a presença de Deus está aqui, neste lugar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Glórias a Senhor. Viver para Ti, pensar só em Ti, romper as barreiras do mundo aqui, pular com o Pai, aleluia, Jesus, e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos ao próximo. Aleluia. Louvado seja o nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Entregamos as nossas
nas tuas mãos, Senhor. Nessa noite, Jesus, queremos entregar, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, o nosso coração, o nosso pensar, a nossa vida, Jesus, nas tuas mãos, ó Deus. Nesse momento, Deus, que tu possa ir agora na casa do pastor Daniel, Jesus, na Andréia, Deus, e cura a sua filha, cura a sua vida, Deus, cura ela da cabeça aos pés, porque ela é sua filha, Jesus, ela é sua, Jesus, e Espírito Santo, nos entregamos neste lugar tão somente para ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Adorado. Glória, 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 glória. Eternidade é o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Manifesta o teu poder neste lugar. Aleluia. Aleluia. A letra, por favor, e aumenta um pouquinho. Aleluia. Te damos, ó Pai. A ti, entrego tudo a ti, meu Senhor, tudo a ti. Todo louvor, Jesus, pertence a ti. A nossa vida é tua. Espírito, amém. Mais uma vez, a Deus siga toda a glória. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória para sempre. Amém. Para sempre. Aleluia. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória para sempre. Amém. Para sempre, amém. Para sempre, Jesus, toda a glória, todo louvor, toda a majestade, Senhor, é para ti, Jesus, toda a glória, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa vida, que nós estamos aqui, Jesus, nessa hora, para te adorar e agradecer o seu nome, porque o seu nome é santo, Jesus. E nós invocamos o seu nome, a sua presença, o seu Espírito Santo, neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Adoramos, Senhor. E vamos dizer que tu és santo, teu santo nome, Jesus. Aleluia. O teu nome é santo. Igreja, que você possa glorificar o Senhor, que você possa levantar as suas mãos. Estamos aqui dentro quentinho, mas o Senhor, a presença do Senhor está aqui. Teu santo nome. Pode colocar. Amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Teu santo nome. Tu és santo, Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu glória a Deus. Aleluia. Você possa glorificar a igreja.
porque a nossa intenção é estar aqui e adorar o Senhor. Amém? Aleluia. Teu santo nome, Jesus. Aleluia. Teu santo nome, aleluia. Jesus, que você possa dizer teu santo nome, Jesus, tu és. Teu santo nome, Jesus. Glória a Deus. E por isso ele junta o Espírito Santo. Ele é consolador. Jesus mandou o Espírito Santo na terra para ficar sobre nós, para nos orientar. Porque quando nós estamos com a intenção talvez de fazer algo que não é da vontade do Senhor, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala no seu ouvido, no seu coração. Jesus, nós chamamos Espírito Santo. Eu não vivo sem o Senhor. A sua igreja não vive, Deus. E nós precisamos de Ti. Aleluia. Pode colocar o Espírito Santo. Glória, glória a Deus. Aleluia. Deus eterno, Sim, Deus. Deus. Tua presença. Aleluia. Tua presença. Aleluia, Deus. Glória, mulher do Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Levantado, Senhor, glória a Deus. Isso, igreja, glorifica o Senhor. Porque a presença dele que é mais importante. E que possamos adorar esse lugar. Levantar as nossas mãos e sentir. Eu estou sentindo a presença de Deus. E eu creio que você também está sentindo a presença do Eterno, do nosso Pai Celestial, do nosso Salvador, Jesus. Aleluia. Juntaste meus pedaços. Aleluia. O Senhor faz isso todos os dias. Todos os dias o Senhor junta o seu pedaço. Junta, vai juntando a sua vida. E a gente vai esperando Ele voltar. Então, Senhor, nesta noite, junta, Senhor. Aleluia, porque eu quero descer sobre Espírito Santo. Sejas meu consolador. Espírito
nós, igreja, nós entoamos a Glória a Ti Deus. com todo o nosso coração, ó Deus, e que o Senhor possa receber, Jesus, e operar neste lugar, e operar nesse momento lá no pastor Juliano. Não deixe, não perca, Deus. Faz o milagre. Aleluia! Faz o teu milagre, porque o Senhor é o médico dos médicos. Então, nessa hora, cura a sua vida, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, José. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor nos visite nessa noite. Que o seu Espírito venha nos confortar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, você louvou o Senhor, você aí entoou um novo cântico a Deus, agradecendo a Ele, porque Ele te salvou, amém? Glorificar e exaltar o nome do Senhor. Querido, eu quero aqui abrir já um chamado, todas as empresas, ela, quando está precisando de colaborador, ela faz um processo de seleção, recrutamento e seleção. E nós estamos abrindo aqui um recrutamento e seleção para recrutas para o seu exército, músicos, técnicos de som para trabalhar na mídia, pessoas para trabalhar na igreja. Nós estamos abrindo aqui, então você que está na live aí, pode enviar o seu currículo, hein? E quem vai avaliar é o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai analisar o teu currículo, Jesus vai dar lá o aval, e Deus é que vai dar o carimbo de aprovado. Amém? Então nós vamos fazer aqui, todo culto a gente vai estar falando sobre esse recrutamento de seleção que nós estaremos aí fazendo para que Deus comece a enviar trabalhadores, enviar pessoas para que possa estar fazendo a obra de Deus. É verdade, querido? Às vezes a gente acha, querido, que nós estamos fazendo algo e não saiu da forma que eu planejei, eu planejei assim, eu planejei assado, e às vezes não sai da forma que nós imaginemos, ou que nós imaginávamos que ia ser. A nossa vida é assim, mas é bom que não saia da forma que nós planejamos. Mas por quê? Porque quando não sai da forma que nós planejamos, sai da forma que Deus quis, da forma que Deus gostaria que nós fizéssemos, porque aí sai o nosso eu e entra o eu de Deus na nossa vida, Graças a Deus, querido. Sem mais delongas, nós vamos falar de alguns anúncios aqui da nossa semana, daquilo que nós iremos fazer, daquilo que o Senhor irá nos proporcionar. De antemão, eu queria agradecer aqui aos irmãos da cantina aí, que fizeram aí um almoço abençoado para nós. Eu não sei nem como é que eu estou aqui essa noite, mas Deus sabe, eu acredito que a maioria da igreja foi arrebatada, irmãos. A culpa é de quem? Dos irmãos da cantina, irmã Mara, irmã Sheila, Levi, irmã Maria. A culpa é de vocês, irmã, porque a igreja foi arrebatada, porque comeu o quê? Costela, com batata corada, com polenta, e depois que eu falei o preço, então, R$19,99, aí pronto. Eu tive que expulsar os irmãos daqui, porque eles estavam fazendo mais arroz, fazendo mais feijão, fazendo mais costela, porque não parava de chegar pedido. Então, assim, eu falei, não, vamos parar, senão não vai ter o culto à noite. Mas graças a Deus, querido, nós louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos, que deram aí um pontapé inicial para esse novo ciclo da cantina. Eu espero em Deus que isso trará muito retorno, não só um retorno financeiro que a gente fala, mas aquilo que eles se propuseram a fazer a obra de Deus. E eu quero aqui também proclamar você, como eu falei, abriu aí o processo de seleção, nós abrimos hoje, o pastor dessa igreja nem sabe, mas a gente abriu o processo de seleção. Nós vamos precisando, eu vou falar para as vagas que nós precisamos, gente. Nós vamos precisando de vagas para mídia. Vai anotando aí você para mandar seu currículo, tá? O e-mail que você vai mandar
Deus, @portas abertas, tá? gmail.com. Você vai mandar o seu currículo para que, né, você possa se candidatar a uma vaga para trabalhar para o reino. Porque aqui nós trabalhamos para quê, irmão? Para o reino. Tudo que nós fazemos aqui é para o reino. Os irmãos ficaram aqui até tarde, né, serviram as pessoas, o almoço, depois limparam a cozinha, foram para casa, porque eles estavam trabalhando para quem? O reino. Tudo que fazemos na casa do Senhor é para o reino, né? E graças a Deus, e quando você faz para o reino, por mais que você tenha cansaço físico, mas o Senhor renova as suas forças. Quando você faz por reino, você faz por amor. Então, que tudo que nós façamos para a casa de Deus, para o reino, façamos por amor, né? Façamos por aquilo que a gente ama fazer para Deus, porque aí Deus vai renovar as nossas forças. Amém, querido? Amém. Então, agradecer aos irmãos, né? Que Deus continue abençoando vocês, a cada um, que Deus possa renovar, né? E que marque aí o próximo almoço, para que a gente possa aqui estar degustando, né? Aí, então, os irmãos aí estão vendo aí qual vai ser o cardápio, né? Qual o cardápio que será da próxima no próximo almoço, né? Já vi falar, eu vi nos bastidores aí sobre peixe, falou que ia pescar aí, alguém falou que ia pescar, né? Porque fazer peixe, tem um cardápio aí variado, né? Então, mocotó, enfim, é muita coisa. Peixe, né? Peixe, pirão, muita coisa aí, mas Deus está, independente do que seja, irmão, pode ter certeza que Deus vai abençoar grandemente. Amém, querido? Seguindo aqui os nossos anúncios, na próxima quarta-feira, né, nós teremos aqui o nosso culto de louvor e adoração a Deus, né? Oração respondida. Amém. Bom, você que não tem vindo, tem perdido, tá? Porque tem deixado de ganhar. Deus tem abençoado grandemente aqui. Tem louvor, tem palavra, tem momento de oração onde nós dobramos nossos joelhos aqui, adoramos a Deus, e Deus tem falado grandemente ao nosso coração. Então, se você puder, eu sei que irmão, durante a semana, eu chego tarde, existe esses percalços, sim, mas que você possa ter a oportunidade de estar aqui adorando a Deus, porque Deus tem feito grandes coisas aqui nesse lugar, grandes coisas, e você não pode ficar fora dessa. Amém? Amém. Glória a Deus. No próximo domingo, 8 horas da manhã, o que nós teremos aqui na igreja? Jesus, nós temos aqui no próximo domingo, 8 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Nós iniciamos hoje a nossa revista falando de mulheres que fazem o quê? A diferença. Nós temos mulheres no nosso século que fazem a diferença? Amém. 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 Quem diz amém não está cuidando. Temos mulheres que fazem a diferença nesse século, não está cuidando. Amém. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mulheres que fazem a diferença. Esse diabo Leandro não é mole não. Ele não é mole não. Nesse domingo nós iniciamos, né, falando sobre Raquel, né, a mulher de oração. Demos aí um pontapé inicial. E na próxima semana, na lição 2, nós iremos falar sobre a Joquebede e Miriam. Joquebede, todos sabem que foi quem? Mãe de Moisés. O Joquebede. Mas se não tem aí uma louvor que diz assim, né? Esse é o louvor mesmo, né? A gente pode cantar. E tem a Miriam também, que era irmã de quem? Percussionista, né? Sabia tocar um pandeiro lá, né? E dançava na presença de Deus. Então na próxima semana, e eu estava falando na parte da manhã, que ele escolheu um tema aqui, no caso da pastora Kátia, né?
pastora Kátia, não é nem pastora, né? Kátia é a esposa do bispo. Mas só que aqui eu acho que é a filha, porque pela foto não parece ser a mãe. Mas que é Kátia em culto, né? Então, a foto eu não sei. Pode ser a esposa do Henrique em culto. Vamos lá, lição 2, falando sobre Joquebede e Miriam. E o tema ficou muito propício, eu falei na parte da manhã, nos dias atuais, que fala sobre a criatividade em tempo de crise, né? Nós precisamos ter muita criatividade em tempo de crise, porque todos nós passamos por crise. Então Deus precisa, a gente precisa buscar em Deus essa criatividade para que nós possamos passar no tempo de crise. Então, na próxima semana, mulheres fazem diferença, falando aqui sobre a Joquebede e Miriam. Outro aviso importante também é que nós estamos aí recrutando pessoas para que possa participar do passeio, né? O irmão Levi, juntamente com o pastor, o Daniel, está buscando aí locais para poder fazer esse evento. Eu falei de manhã que você vai passar 3 dias, né? Você vai passar dia 1º, dia 2 e dia 3. Você vai tomar café da manhã, você vai almoçar, você vai lanchar, você vai jantar, e aí no outro dia seguinte você vai fazer a mesma coisa. 3 dias. Porque quando você fala assim, eu vou para um retiro, você já pensa logo, não, vou ter que lavar a louça, vou ter que arrumar a cama, vou ter que fazer não sei o quê. Não, mas aí o que acontece? O pastor Daniel é muito bonzinho, né? Ele falou assim, vocês vão e a gente vai arrumar um buffet. Coisa chique. A gente vai arrumar um buffet para que você possa ficar lá só o quê? Falando mal dos irmãos e tal, coisa assim, não? Não pode falar não, né? A gente é crente. Então, você vai só usufruir, né, do local, bater papo, brincar com os irmãos, falar da careca dos outros. Então você vai ter a oportunidade de estar desfrutando desses momentos, né, em comunhão com a igreja, com os irmãos que possam ir. Mas para isso, querido, a gente precisa dos nomes. A gente precisa dar um nome para o pastor ou para o irmão Levi. Você ainda que não deu o nome da sua família, do seu amigo, da sua amiga, do seu irmão, prece para fazer isso, né? Para quê? Para que a gente possa ter um quantitativo de pessoas e também saber qual vai ser o valor que vai ficar para cada um, né? A gente tem os meses que antecedem aí, nós estamos em outubro, o ano já está acabando. Então, para que você possa estar pagando aí suavemente parcelas, né, para que você possa desfrutar dessa bênção. Então, se você quiser participar, converse mais com o Molevi, ele vai dar para você maiores detalhes do sítio. Essa foto que está aqui é meramente ilustrativa, tá? Mas se não for assim, vai ser melhor do que isso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, outro aviso também é sobre o crachá. Quem ainda não recebeu o crachá? Desculpa, eu falei de recrutamento de seleção, aí já pensou logo no crachá, né? Mas já antecipei os fatos aqui. Mas é a carteirinha, irmão. A nossa irmã Osana, né? A nossa design gráfica aqui da igreja, né? Porque aqui, irmão, aqui não tem nada esse negócio não, design gráfico. É tudo, o negócio aqui é chique, irmão. É buffet, é design. E outra coisa, bem aqui a nossa série de mensagens, 13 mensagens falando sobre milagre, porque quando as pessoas me mostram a carteirinha, eu falo assim, Jesus. Olha, a coisa assim, eu falo assim, olha, a irmã Osana operou milagre. Então você não se preocupe se você vai estar lá com o cabelo despenteado, alguma coisa desse tipo, não fique preocupado com isso, né? A irmã Osana tem lá um programa e que ela deixa você bonitão, bonitona, né? E você vai chegar assim com a voz
mostrar para você, todo mundo vai quebrar, andar com a carteirinha mostrando aqui, ó, o rosto, para poder as pessoas verem, né, que você é bonito, bonitona, né? Eu tenho um pastor amigo nosso, que a gente corta o cabelo, ele fala que todas as vezes que as pessoas chegam lá, ele deixa a gente jeitosinho, né? Ele não deixa bonito não, mas jeitoso ele deixa. A irmãozana deixa jeitosa, jeitoso, bonito, bonita. Então fala com a irmãozana. Se você não ganhou a carteirinha, é porque você não preencheu a ficha de membro. Graziele já está há 500 anos nessa igreja. E ela ainda não preencheu a ficha de membro. Então assim, e ela não tem carteira, né? Por quê? Porque não preencheu a ficha. Então assim, irmão, preencha a ficha, né? Preencha a ficha de membro, entregue ao pastor. E se não tiver foto, não tem problema, a irmãozana tira a foto aqui no celular iPhone 16 dela, tá? Vai ficar aquela foto maravilhosa. Então não se preocupe, amém? Outro aviso, querido, que eu queria falar com você agora, queria que você prestasse bastante atenção, né? Isso nasceu o desejo no coração à tarde. Agora à tarde, né? A gente conversando, e a minha esposa aí, ela teve esse desejo da gente passar para a igreja essa oportunidade, que você diz que é oportunidade, até diante daquilo que vocês já têm ouvido eu falar aqui 2 vezes. Eu falei quarta-feira e também falei hoje na parte da manhã. A gente, quando tem um soldado ferido, a guerra não para. Sim ou não, irmão? Sim. Quando tem um soldado ferido, pelo contrário, os que ficam intensificam mais ainda. Para quê? Para suprir a necessidade do outro. Não é assim que funciona? Se for no jogo de futebol, quem gosta de futebol, quando um jogador é expulso, os que ficam em campo corre em dobro para suprir a necessidade daquele que foi expulso. Não é assim que funciona? E na casa de Deus não é diferente, irmão. Se tem alguém que está passando por dificuldade, quem está aqui tem que fazer o quê? Redobrar a oração, redobrar a busca, redobrar tudo que faz. Para quê? Para que Deus possa intervir na vida do outro, para que o outro que não está aqui possa estar. Isso seja no âmbito de uma doença, pode ser no âmbito de um desânimo, né? Porque existem muitas situações que impedem as pessoas de estarem na casa de Deus. Então, dentro disso, nós vamos fazer, né, um caderno de oração, relógio de oração, né? É isso o nome? Relógio de oração. E eu queria convidar toda a igreja, irmão, toda a igreja, tá? Nós vamos fazer um relógio de oração. Após aqui a gente vai colocar no grupo e cada um vai colocar o seu horário, né, que vai poder estar intercedendo pela nossa irmã Andréia, tá? Para que Deus possa curar ela, para que ela possa estar aqui juntamente conosco, louvando o Senhor. Amém. Porque a gente não pode simplesmente ficar, irmão, parados, olhando um soldado ferido e a gente não poder fazer nada. Qual é a arma que a gente tem? A oração, joelhos dobrados. Como diz os assembleanos, né, da breia, boca no pó. Não é assim? Para que o inimigo não consiga avançar diante da igreja. Nós falamos aqui na quarta-feira a respeito do que? Da oração da igreja. Porque quando a igreja se une em unidade na oração, Deus ouve a sua oração e o milagre acontece. Então nós precisamos orar sim. E nós vamos colocar aí no grupo. Então você que, irmão, mas agora se comprometa, se realmente você vai fazer. Porque você não é, botou lá no grupo, botei meu nome. Eu botei meu nome lá de meia-noite a meia-noite e meia. Mas estou com sono, Deus sabe. Não, irmão, é um compromisso. Se você assumir o seu compromisso, por isso que tem lá vários horários, né? E você vai escolher lá o horário que você vai poder estar lá, de joelho dobrado na sua casa, orando e intercedendo pela nossa irmã Andréia. Porque nós falamos aqui de mulheres fundamentais, né? E não pode ser. Tem ou não tem mulheres fundamentais aqui nessa igreja? Então, se tem, irmão, vamos
usar as armas que Jesus nos dá, a oração e a leitura da palavra, trazendo à existência o que não existe. Porque a gente não pode olhar para as situações e achar que isso é normal. Existe no mundo espiritual uma batalha sendo travada para que a obra do Senhor não avance. Mas nós, como servos de Deus, temos que ter essa percepção espiritual para poder lutar contra isso. E o Senhor nos deu essas armas. Então vamos avançar em nome de Jesus. Então vamos colocar no grupo. Você que está aqui, você que não está aqui, que está em casa, que está nos acompanhando no culto online, também pode colocar lá o seu horário que você vai estar orando, tá? E se comprometa. Não apenas coloque o nome por colocar. Se você não puder, a gente vai entender, mas coloque seu nome para que você possa estar nos ajudando nessa luta, nessa batalha aí, que essa batalha já foi vencida no nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. Já falei demais de anúncio, né? Tem mais algum anúncio aí que eu esqueci? Gente? Me lembro. Os homens têm reunião, depois o irmão Levi vai ver aí qual é a data que a gente vai estar se reunindo, né? O irmão Levi vai providenciar para a gente aí a data, que também tem a reunião de homens. Eu acho que é isso, nossos avisos. Então, também no próximo domingo, né? Eu falei da escola bíblica, e logo após a escola bíblica tem um culto amanhã com Deus, e também às 19 horas. Amém? Outro aviso importante, querido, é que nós estamos também levantando fundos aí para abençoar 2 ou 3 famílias que estão passando por necessidade. Então, se você quiser, peça o envelope, já que o Leandro está aí, vai estar circulando aí, entregando os envelopes. Então, pega o seu envelope, prepare a sua melhor oferta, né? Traga o seu dízimo à casa do Senhor, para que a casa do Senhor tenha o mantimento. Amém. Para a casa do Senhor possa ter os recursos necessários para que as portas possam estar abertas, né? Porque eu sempre falo que essas portas estão abertas não é porque a igreja Nova Vida tem um assunto incentivo governamental, não, é tudo pela fidelidade da igreja, fidelidade dos irmãos. Então, você que está aqui presencialmente, você que está online, vai ser projetado aí no Pix, né? Para os irmãos também observarem e poder também fazer a sua doação, né, para as pessoas que estão precisando, e também ofertar, né, e dizimar a casa do Senhor. Aleluia. Porque fazemos isso, querido, porque amamos a casa de Deus, amamos esse lugar, e para que essas portas continuem abertas, né, para continuar pregando a palavra do Senhor. É verdade. Amém? Se você já pegou aí o seu envelope, vamos ficar de pé, vamos orar, vamos orar pelos nossos pedidos aqui de oração. Nós vamos orar aqui também pela nossa vida financeira. Quero chamar aqui o nosso diácono sênior, né? Ou o diácono mais antigo. Não vou falar mais velho, porque você vai ficar aí achando que é bullying, não é? Mas ele vai orar aqui pelos nossos pedidos de oração, né, pela nossa irmã Andréia, pelo pastor e também pela nossa vida financeira. Amém. Que bom, glória a Deus. A oração de um justo pode muitos em seus efeitos. Amém? Amém. Como o Jacob falou, existe uma batalha espiritual ferrenha acontecendo no mundo espiritual, e ela é combatida através da oração. Lá em Daniel capítulo 9 e 10 diz isso, que Daniel orou houve resistência durante 21 dias, mas ele perseverou, sua oração foi ouvida e a barreira ela foi rompida. E só através da oração que as barreiras são rompidas. Senhor, te agradecemos, Pai, por esta rica oportunidade que nos é concedida pela tua misericórdia, Pai. Aqui está a tua igreja, Pai, como relata lá no capítulo 5 de Atos, quando a igreja era unânime, ela
despedaçados, como o diácono falou, porque a igreja se uniu, porque a igreja intercedeu, buscou o socorro de Deus, buscou a ajuda de Deus, e Deus estendeu a sua mão poderosa. Aleluia. E nessa noite não é diferente. A igreja ora e clama por situações que estão sendo vivenciadas por pessoas aqui, situações essas que estão trazendo dor, estão trazendo incômodo, estão trazendo, Senhor, que prejuízos, ó Pai, a essas pessoas. Mas elas colocaram seus pedidos aqui, colocaram, meu Pai, a sua situação. Eu me lembro do rei Ezequias, que quando foi, Senhor, confrontado por Senaqueribe, aquela carta de afronta, ele pega aquela carta, entra no templo e mostra ao Senhor. Da mesma forma, Senhor, essas pessoas colocaram seus nomes, colocaram as suas situações e colocam diante do teu altar, entraram por essas portas e apresentaram ao Senhor. Agora entra com providência, Senhor, confortando o coração dessa mãe, confortando o coração desse pai, restaurando, meu Pai, o diálogo, o amor neste casamento, Pai, que precisa da tua intervenção, Pai. E nesse momento agora, pelo fato de o inimigo ter chegado com força, e da mesma força que ele entrou para tentar destruir, roubar, acabar com a vida dessas pessoas, com a tua presença, retarda toda a ação do mal, retarda toda a ação do maligno, paralisa todo o poder do mal que está tentando contra essas vidas, no nome de Jesus. E que essas vidas, Pai, elas possam receber alívio, elas possam receber consolo, elas possam receber a tua restituição, elas possam receber da tua cura e da tua salvação nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Também intercedemos, Senhor, pela vida da tua filha, Andréia, Pai, a qual o Senhor tem contribuído muito, Pai, para com essa obra aqui nesse lugar, pregando na administração do Geração Vida, Pai. E nesse momento agora, Senhor, a tua filha se encontra, meu Pai, enferma, a tua filha se encontra impossibilitada, Senhor, de chegar a este lugar devido às complicações que está sofrendo. Mas tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o Deus que não conhece derrota, tu és o Deus do impossível, tu és o Deus que vence todas as causas. E nós queremos nesta hora colocar a vida da Andréia nas tuas mãos, queremos ministrar a cura na vida da tua filha, que nesse momento, que nessa hora, ela possa ser tocada, ela possa ser envolvida pelo teu Espírito, Pai, e no seu corpo físico, ela possa estar recebendo nessa hora a cura para a glória e honra do teu nome. Consola também o pastor Doniel, que nesse momento deve estar ansioso, aquela ansiedade que brota, que é normal, meu Pai, diante, meu Pai, dos ventos, das circunstâncias que nós enfrentamos na vida, Senhor, mas que nesse mesmo momento eles possam estar recebendo o consolo, o equilíbrio e a ajuda do teu Espírito. A tua paz que excede o todo entendimento possa estar envolvendo o teu filho, para que ele venha se manter confiante, para que a fé dele possa estar firme e inabalável na tua presença, porque com certeza ele agindo desta forma, esta família agindo desta forma, a vitória vai chegar neste lar, para a glória do teu nome. Agora também apresentamos nossa vida financeira. Obrigado pelos recursos que têm chegado nesse lugar. Obrigado, meu Pai, por cada mantenedor. Obrigado por cada dizimista, por cada ofertante, Pai, que tem, Pai, contribuído aqui para esta casa, como disse o diácono, para que estas portas continuem abertas, para que nós venhamos continuar pregando a tua palavra nesse lugar, para que vidas venham ser alcançadas para a glória do teu nome. Agora ministra, Senhor, ministra uma bênção toda especial na vida financeira dos teus filhos, Pai, que vão te honrar agora com a sua fazenda. Aqueles que se encontram desempregados, aqueles que estão passando por um momento de deserto financeiramente falando, que eles possam ser, meu Pai, renovados, e aqueles que estão com dívida
vidas, Pai. Essas vidas elas possam ser pagas, que os teus filhos possam honrar os compromissos a qual tem, meu Pai. Porque, Senhor, precisamos do dinheiro, vivemos, ó Pai, porque temos que pagar uma conta de luz, é comprar um alimento, meu Pai, é comprar uma vestimenta, Pai. Precisamos do fio metal, Pai, para a manutenção da nossa família, a manutenção da nossa vida, Pai. E é por isso, Pai, que nós estamos aqui confiantes em Ti, porque os recursos, a saúde, a força, as portas abertas para o trabalho, Pai, é o Senhor que tem nos dado, Pai. E a parte que te cabe, que é te honrar, meu Pai, que nós vamos entender a cada dia. Apresentamos os dízimos, as ofertas, são santos para a Tua obra, Pai. E fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, querido? Enquanto nós estamos aqui, está criando para estar recebendo aqui o dízimo da oferta, a Graziele vai estar mostrando o fundo. Amém? Deus abençoe, Miguel, rico e abundantemente. Irmã Sheila, que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão Glória, Deus te abençoe rica e abundantemente. Quando eu ouvi essa canção, Não é nossa, na hora, ardeu meu coração. E aí eu falei, Jesus, me ensina. Então hoje, pela misericórdia de Deus, vou tentar cantar, tá bom? Amém. O rei está voltando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Miguel, está no seu celular. O rei está voltando. Glória a Deus. Vou tirar o rei, peraí. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Só aumenta para mim saber, senão eu não consigo entrar. Glória a Deus. O rei está voltando, amém? Amém. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. Daqui a pouco nós vamos também orar pela nossa irmã Ana Moura, né? Vamos fazer uns exames amanhã. Mas tenha certeza que Deus abriu as portas. Querido, eu queria nessa noite, rapidamente, né? Nós temos aí 39 minutos. Que Deus nos dê graça para que a gente possa receber, né, do Espírito Santo nessa noite uma breve meditação para que a gente saia daqui nessa noite com
uma palavra de Deus no nosso coração. Bem, você quer ouvir a palavra de Deus nessa noite? Amém. Amém. Abre a palavra de Deus no livro do profeta Zacarias. Amém? Tem Zacarias aí na tua Bíblia? Pergunta aí o irmão do seu lado se tem Zacarias na tua Bíblia. Fala, tem Zacarias na tua Bíblia, irmão. Zacarias capítulo 3. Se você achou, você diga amém. Se não achou, fala assim, espera um pouquinho. Espera um pouquinho que a gente espera. Zacarias capítulo 3. A palavra do Senhor diz assim, querido, na minha Bíblia aqui diz o tema, né? A quarta visão, né? O sumo sacerdote Josué. Que diz assim: Deus mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é esse o tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou esse a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Aleluia. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e os vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Prostou Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de passagem, e eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre essa pedra única estão os 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Pai, nos ajuda nesta noite, Deus. Nós carecemos da tua graça, da tua misericórdia. Fala nossos corações através do teu Espírito, Deus. Pai, nessa hora também nós oramos pela nossa irmã Moura, que amanhã irá fazer um exame. Senhor, que o Senhor possa abrir as portas, preparar tudo para que ela possa estar fazendo esse exame amanhã. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Querido, esse é um texto que acredito que você já tenha lido, né? Amém? Que fala sobre a quarta visão, né, do profeta Zacarias, que fala a respeito do profeta, do sumo sacerdote Josué. Que Zacarias ele é um dos profetas menores do Antigo Testamento, e suas visões elas é direcionada ao povo de Israel pós-exílio babilônico. E o livro fala o que? De esperança, restauração e a vinda do Messias. Então, Zacarias, por mais que ele seja um dos profetas menores, mas ele fala de
de algo de suma importância, né? Ele fala de esperança, de restauração, e fala ainda de outra coisa que nós precisamos e estamos aguardando. Quem? A vinda do Messias, Jesus. Glória a Deus. E em Zacarias nós vemos aí uma poderosa acusação de Satanás, né? Poderosa acusação de Satanás ao sumo sacerdote Josué. O texto que nós lemos fala que Satanás se apresenta para acusar quem? A visão que Zacarias tem é o quê? Que o profeta, o sacerdote Samuel, sumo sacerdote Josué, ele é acusado por Satanás. Mas a visão era a representação do sumo sacerdote, que é a visão que Zacarias tem, estava mostrando para o sumo sacerdote Josué que era o povo de Israel que estava sendo acusado pelo inimigo, por conta do pecado, por conta das coisas erradas que o povo estava fazendo. Então Zacarias tem essa visão de que Satanás estava acusando o sumo sacerdote Josué, porque estava representando o povo de Israel, que estava vivendo numa situação pecaminosa. Por isso que Zacarias ele fala sobre esperança, restauração e a vida do Messias. E se você ver o último aqui versículo que nós lemos, do capítulo 3, ele fala justamente disso, da vinda de quem? Do renovo. Quando ele fala a vinda do renovo, virá que em um só dia vai tirar todo o pecado do mundo. Aleluia! Ele está falando de Jesus, ele está falando do Messias, da vinda do Messias. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. E como nós podemos identificar aqui algumas situações que o povo de Deus, nós também vivemos, porque nós também temos um acusador, sim ou não? Todos os dias o inimigo tem nos acusado de coisas erradas que nós fazemos, porque nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para que nos ajude contra a acusação do inimigo, porque a gente tem um Deus que nos perdoa. Quando nós nos arrependemos, temos um arrependimento genuíno, nós recebemos o perdão de Deus. Ainda que venha o acusador lembrar das minhas falhas, nós precisamos também lembrar para ele qual vai ser o fim dele, porque o nosso fim já está garantido com Cristo. Aleluia! Agora o fim dele, e ele está a cada dia, irmão, trabalhando mais ainda para levar o maior número de pessoas com ele. Mas eu creio que aqui tem uma igreja que busca estar purificada, transformada pelo poder de Jesus Cristo, para que quando ele venha, possa estar com ele na glória. Amém? E o texto aqui, né, a primeira coisa é a acusação de Satanás. Josué se apresenta diante de Deus com os vestes o quê? Sujos. E Satanás está onde? Está ao seu lado, acusando-o. Essa é uma representação poderosa da acusação que todos nós sofremos. De um lado está Satanás nos acusando, dizendo que as nossas vestes estão sujas. Todo primeiro domingo do mês nós fazemos o quê? Nós dobramos nosso joelho, oramos para que o Senhor nos purifique, para que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor nos ajude nas nossas limitações, nas nossas fraquezas. O inimigo ele está a todo momento nos acusando de coisas erradas que nós fazemos.
Mas a todo momento também existe um Deus que é misericordioso, que está de braços abertos para todo aquele que se arrepende daquilo que faz de errado. Ele está pronto para nos perdoar. Glória a Deus. Enquanto tem um inimigo para nos acusar, tem Deus que vai dizer: vem, meu filho, eu estou aqui para lhe ajudar. Aleluia. Glória a Deus. A todo momento nós vivemos essa acusação do inimigo, lembrando do nosso pecado. Se é uma coisa que ele faz bem, querido, é lembrar das coisas erradas que fazemos. Mas aí Deus lembra também para nós, fala: meu filho, eu tenho uma linda história para você. O teu nome está escrito no livro da vida. Amém. Ainda que você fale, eu te ajudo, porque eu te seguro a tua mão direita. Glória a Deus, Pai. Ainda que você passe por aflições, ainda que você passe por acusações, creia que eu estou contigo. Aleluia. Aleluia. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém. Muitas vezes, queridos, nós sentimos esse peso das nossas falhas, da acusação, das imperfeições, tentando nos afastar da presença de Deus. Quantas pessoas se afastaram da presença de Deus porque receberam essas acusações e falaram assim: para mim não tem mais jeito, para mim não dá mais, porque eu fiz tantas coisas erradas que Deus não me ama mais. A minha vida não tem mais jeito, porque eu fiz tantas coisas erradas. E a gente acaba sendo embutido dessas informações na nossa mente, dizendo que nós não prestamos, que nós somos seres errados, pecadores. Mas a palavra de Deus para nós, ao nosso respeito, diz o contrário. Enquanto o inimigo está nos acusando, Deus está falando para a gente: olha, meu filho, eu não poupei a vida nem do meu filho amado Jesus, por amor a vocês, que morreu naquela cruz do Calvário, para verter o seu sangue precioso, que nos purifica de todo pecado. Ainda que você erre, mas quando eu olho para a cruz, eu vejo que ela está vazia, que existia um homem que morreu por mim, e através do teu sangue precioso, que me purificou de todo pecado. Aleluia. Então nós não podemos aceitar esse engodo do inimigo, essas acusações, dizendo que nós não podemos, que nós não somos nada, que nós não somos importantes. Quantas pessoas estão dentro da igreja, irmão? Eu não tenho valor. Ninguém me ama. Os irmãos não gostam de mim. O pastor não fala comigo. Quantas pessoas estão dentro da igreja, estão aceitando esse engodo de Satanás, dizendo que não pode, que não é importante, que não tem valor. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: você tem valor para Deus. Amém. Te adoramos. Glorificado, exaltado e bendito Senhor. Não devemos permitir as acusações, querido, porque não é o que falam de você que te define. Quem te define é o que Deus fala ao teu respeito. Por isso que a palavra de Deus diz: eu é que sei que pensamento eu tenho ao vosso respeito. Não são as pessoas, não é o inimigo, não é o acusador das nossas almas, mas Jesus sim, Ele que sabe. Aleluia. O pensamento, qual é a nossa história, o nosso futuro, o que Ele tem preparado para cada um de nós. Mas como é que eu sei disso, irmão? Eu tenho que buscar a presença dele. Eu tenho que buscar. Apocalipse capítulo 12, verso 10 diz: então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, a palavra de Deus diz que Ele nos acusa dia e noite, irmão, noite e dia. Vocês lembram quando Ele se apresentou diante de Deus para falar
sobre Jó? Vocês lembram disso? Deus pergunta: de onde vem Satanás? Ele fala assim: eu estava aí, rodeando. Aí Deus fala o quê? Viste o meu servo Jó? Homem íntegro. Será que se Deus, querido, se hoje, pensa comigo, em nome de Jesus, faça um esforço hoje, agora, se o inimigo se apresentar diante de Deus e falar assim: ó, tem visto a minha serva cheia? Deus deu testemunho de Jó. Será que Deus pode dar testemunho meu e seu? Está vendo o meu servo Leandro? Meu servo Levi? Meu servo Luiz? Será que se Deus olhar para nós hoje, querido, se o inimigo se apresentar diante dele, ele pode olhar para a gente e falar: só está vendo a minha serva amada? Isso é só para a nossa reflexão, para a gente entender que quando você está fazendo a vontade de Deus, ainda que você erre, Ele te perdoa. Ainda que o inimigo tenha te acusado, existe um sangue que te purifica de todo pecado. Aleluia. 1 João 1, verso 7 até o 9 diz: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Agora, se confessarmos os nossos pecados, verso 9, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. E Hebreus 1, verso 3, que diz: Ele é que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, o Senhor, Ele, que é o nosso resplendor de glória, após ter perdoado os nossos pecados, purificado, aonde é que Jesus está hoje? À destra do Pai, nas alturas. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Então, querido, eu quero dizer para você nessa noite: não aceite a acusação do inimigo. O inimigo não tem poder sobre a tua vida. A tua vida está na mão de Deus. A tua casa está na mão de Deus. A tua família está na mão de Deus. Tudo que você tem está na mão de Deus. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. A segunda coisa, querido, que a gente começa a ver nesse texto, é que agora começa aí uma defesa. Deus, primeira coisa, vem o inimigo acusar. É isso? Só que Deus não vai deixar isso dessa forma. Porque se Ele não poupou a vida dele, seu próprio Filho, por nos amar, né? O versículo, o texto célebre da Bíblia Sagrada, que é João 3,16, que a gente sabe de cor salteado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí no versículo 17 ele diz: eu não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, querido, ele não vem para condenar, ele vem para salvar. Quem vem para condenar é quem? Satanás. Mas Jesus veio para salvar. E por isso que nós estamos aqui nessa noite, para glorificar e exaltar o nome dele. Glória a Deus. Então, nós temos alguém que nos defende. Lembra quando você era jovem, né? Quem tem irmão mais velho, arrumava confusão na escola, meu irmão vai me defender, não é assim? Ou você tem amigos que vai te defender, meu pai vai te defender. Mas, querido, eu digo para você que todas as pessoas que você confia, que podem te defender, eles podem falhar, eles podem não estar naquele momento que você precisa. Sim ou não? Há momentos que você precisa de alguém que aquela pessoa não pode te ajudar. Mas você tem um defensor, você tem alguém que milita por
por você, que guerreia suas guerras, que esse nunca falha, porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele é onipotente, ele tem todo o poder, e ele está em todo lugar. Então, se ele está em todo lugar, independente de onde você esteja, ele vai te ver. Não tem como você estar sozinho. Ainda que pareça que em alguns momentos você esteja sozinho, mas saiba que Deus está ali com você. E aí Deus intervém nessa situação. O Senhor não apenas rejeita as acusações de Satanás, mas também afirma a escolha de Josué. Que o texto que nós lemos aqui, ele é uma brasa tirada do fogo, uma imagem do resgate e misericórdia. Ou seja, como é que é uma brasa tirada do fogo, irmão? Um povo ali que gosta de comer uma picanha na brasa, né? A brasa, quando ela sai do fogo, ela sai o quê? Vermelha. Ou seja, ela está tirando. Se você botar algo no fogo, as irmãs aqui que fazem o alimento, tem alimentos que tem que fazer o quê? Tem que ferventar, né? Porque para tirar ali as impurezas. Tem coisa que você bota no fogo para quê? Para poder queimar ali os micróbios, as impurezas. E às vezes as nossas vidas que no fogo simbolizam o Espírito Santo. E às vezes a gente precisa passar pelo fogo, ou seja, ser purificado dos nossos pecados, para que a gente se apresente diante de Deus como homens e mulheres que venham a ser aprovados para fazer aquela boa obra. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. E nós recebemos de Deus essa misericórdia, esse resgate, né? Deus, ele intervém para o quê? Para nos defender. E Deus vê além das nossas falhas. Deus não está olhando para as minhas falhas, para as minhas imperfeições. Quem está olhando para as minhas falhas, para as minhas imperfeições, é o inimigo. Deus não está olhando para as minhas falhas. Ele me escolheu, Ele me chamou para um relacionamento com Ele. Mesmo em nossos momentos de fraqueza, irmão, Deus é nosso defensor. Deus, Ele te chamou, querido, para você ter um relacionamento com Ele. Mesmo que às vezes nós passamos momentos de fraqueza. Quem não passa um momento de fraqueza? Mas Ele diz: meu filho, eu estou aqui. Eu te ajudo. Eu estou aqui para te defender. Porque Deus não olha para as nossas falhas. Quem olha para as nossas falhas é o acusador e pessoas. Quem está preocupado com nossos erros são as pessoas. Não é Deus que está preocupado. Deus está preocupado em ter um relacionamento comigo, para que eu possa ter essa graça de Deus e que eu possa ser perdoado por Ele. Agora, quem está preocupado com as minhas falhas são os outros. As pessoas têm prazer de olhar para a falha do outro, mas não conseguem olhar para Deus, que pode purificar o outro das suas falhas. Porque, querido, se você vê alguém que tem as suas falhas, o que você tem que fazer? Orar pela vida dele. Chamar ele para perto de Deus. Eu sempre costumo dizer que você tem que se aproximar de pessoas que te levam para Deus. Amém. Porque relacionamentos que te afastam de Deus, foge disso, irmão. Mas procure estar perto de pessoas que te aproximem de Deus. Amém. Pessoas que te levem para Deus. Pessoas que edifiquem a sua vida. Amém. Esses são relacionamentos sadios que nós precisamos ter. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. Isaías 50, verso 9. E diz, apenas a parte A diz: eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? É Deus falando para nós. O Senhor Deus me ajuda. Em outras versões é meu advogado, meu ajudador, meu intercessor. Quem vai me condenar? Quem, irmão? Se Deus te ajuda, quem vai te condenar? Quem, irmão? Ninguém. Tem um louvor que diz que nenhuma condenação há, e Paulo fala isso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em quem? Em Cristo Jesus.
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. 1 João 2, verso 1 diz: Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o quê? Um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo justo. Ele fala assim: ó, você não pode pecar, mas se porventura, todavia, você pecar, vocês têm o quê? Um advogado que é justo, que é fiel. Obrigado, Jesus. O Salmo 119, versos 153 e 154 diz assim: atenta, Senhor, para a minha aflição, e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. Querido, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Você tem um advogado. Ainda que você possa sofrer acusações, perseguições, você tem um advogado que advoga as suas causas. 1 Samuel, verso 15, diz: seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Isso aqui é uma fala de Davi, quando ele teve a oportunidade de matar Saul. E ele fala que o Senhor é o juiz dele, é o Senhor que vai julgar a causa dele, é o Senhor que vai fazer justiça e que vai livrar ele da mão de Saul. Então você tem um advogado, amém? Amém, Jesus. Você pode até contratar um advogado aqui nessa terra. Tem alguns que ganham uma causa, né? Tem outros que querem. Mas nós temos um advogado que nunca perdeu uma causa. Glória a Deus. Nós temos um advogado que ganha todas as causas dele. Obrigado, Jesus. E esse advogado se chama Jesus. Aleluia. E ele julga a causa de todo mundo. Ele não tem escolha. Obrigado, Jesus. Quando você procura um advogado, você quer procurar um melhor advogado, mas às vezes você não tem dinheiro para pagar. Não é assim? Cada advogado, cada escritório de advocacia cobra um valor para julgar a tua causa, para ir junto do juiz te defender. E às vezes você não tem dinheiro para pagar. Jesus não. Jesus ele mesmo pagou o alto preço para ser seu advogado fiel. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você tem um advogado fiel. E o terceiro ponto, querido, nós vemos que a purificação, Deus purifica, né? Josué, que é o texto que nós lemos aqui em Zacarias 3, verso 3 ao 5, que ele troca as vestes sujas, que são removidas por vestes limpas, são colocadas sobre Josué, que Deus estava ali mostrando, né? Simbolizando a purificação e a restauração do povo de Israel. Deus estava mostrando com essa atitude para Josué e para Zacarias, que era dessa forma que ele ia limpar, ele ia trocar as vestes do povo de Israel, para que eles pudessem ser purificados e restaurados novamente. Assim como Josué, somos chamados a deixar para trás nossas vestes sujas, aceitando a purificação que Jesus Cristo nos oferece, para que nós tenhamos o quê? Uma nova identidade. Deus quer nos purificar nessa noite. Deus quer te purificar nessa noite, irmão. Amém. Deus quer transformar a sua vida para que você possa ter uma nova identidade. Quando você tem uma idade, você faz o quê? Um RG, que é o registro geral. Lá está escrito todas as suas informações. O dia que você nasceu,
lá no livro, no registro, como está no cartório que você foi registrado, tem todas as suas informações. Mas quando você, querido, é aceito por Jesus Cristo, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e permite que Ele te purifique de todo pecado, você também tem uma identidade. Aleluia. E qual é a sua identidade agora? A identidade de filho de Deus. Glória a Deus. Aonde você chegar, você vai ser conhecido como filho de Deus. Qual é a sua identidade? Filho de Deus. E você não vai precisar mostrar sua identidade, porque as pessoas já vão conhecer através das tuas atitudes quem você é, porque o brilho do Espírito Santo vai estar sobre a tua vida. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Deus promete, querido, a Josué que Ele estabeleça um futuro glorioso para Israel, incluindo uma vida de serviço que tirará o pecado em um único dia. E aqui Ele está falando de Jesus, né? Que vai tirar o pecado do mundo. Justamente isso, João 1, verso 9. Foi a narrativa de João Batista, que ele fala, João 1, verso 29, que diz: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele, e ele disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. E esse Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele está entre nós, querido. Aleluia. E a quarta coisa, querido, para a gente encaminhar para o final, ele fala da esperança e da restauração, né? É a profecia que ele fala no final do versículo 8 e 10. Que o servo vem, a profecia aponta para um futuro onde o pecado vai ser removido, uma clara referência a Jesus. Ele está justamente fazendo essa conexão com Jesus. Que viria que tiraria o pecado do mundo. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós podemos, querido, olhar para a cruz, onde nossa culpa foi levada. Quando eu olho para a cruz, eu entendo que a minha culpa foi levada por um que não está aqui. Ele fez o quê? Ressuscitou. E para nós encerrarmos, querido, assim como Josué, precisamos apresentar diante de Deus, permitindo que Ele nos purifique e nos restaure. É uma oportunidade de nos livrarmos do peso da acusação e aceitarmos a graça que Ele nos é oferecida. O Senhor está oferecendo a sua graça para nós. Ainda que nós venhamos errar, mas Ele, pela graça, Ele diz o quê? Efésios fala 2, verso 8, que pela graça sois salvos, né? Isso não é dom nosso, né? É pela graça sois salvos, por intermédio de quê? Da fé. E aí a pergunta para nós nessa noite: quais vestes sujas você precisa deixar para trás? Como você pode aceitar a purificação e viver a liberdade em Cristo Jesus? Isso é algo que só você pode dizer. Só você pode falar para Deus: Senhor, eu preciso deixar minhas vestes sujas. Me coloca vestes limpas. O que eu preciso para aceitar aquilo que o Senhor tem para mim? Isso é algo, querido, que nós precisamos perguntar para Deus. Senhor, o que eu preciso aceitar em Ti, para que eu possa ser purificado, para que eu possa ser transformado? E quando ele fala do renovo, como nós já falamos aqui, a partir do verso 6, todos Josué disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andarem nos meus caminhos, observarem os meus preceitos,
também tu julgarás a minha casa, e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre este que aqui se encontra. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, e eis que farei vir o meu servo, o renovo. Porque aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que livrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Naquele dia o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da virgem, para debaixo da figueira. O Senhor, Ele está voltando. O Senhor, o qual Zacarias tem essa visão, Ele fala que vai virar esse renovo, e num único dia vai tirar todo o pecado do mundo. Para isso, nós precisamos ser purificados aonde? Pelo fogo. Trocar as nossas vestes. Ele fala que foi trocado, botar um turbante na cabeça. Ele foi purificado de todo o pecado, para que ele pudesse estar naquele lugar, para que ele pudesse estar no Santo dos Santos. Querido, você não pode entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Senhor, eu não estou sentindo a tua presença. Senhor, eu não sinto. Sabe por que você não está sentindo, irmão? É porque você está se apresentando com vestes sujas. Você precisa ser purificado pelo fogo. Você precisa trocar as tuas vestes para que você se apresente de Deus, para que você possa entrar no Santo dos Santos, onde só os olhos dele podem te ver. Onde a acusação de Satanás não tem poder sobre a tua vida, porque você está debaixo da graça do Senhor. Às vezes nós começamos a fazer questionamento, querido, por que a gente não recebe? Por que eu não recebo poder de Deus? Por que eu não tenho a presença do Espírito Santo? Por que muitos porquês? Mas a resposta é simples. Troca as tuas vestes, queridos. Troca as tuas vestes do pecado e troca por vestes livres. Deixa que o fogo te purifique de todo o pecado e esteja debaixo da graça de Deus. Se você estiver debaixo da graça de Deus, querido, pode ter certeza que você vai buscar e você vai encontrá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, querido, pode ter certeza que você vai ser achado por Ele, e Ele achará graça em você. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Eu não sei se a nossa mídia ali consegue colocar o louvor. Vou deixar na cruz. Só a letra. Só a letra. Tem a letra aí. Para nós encerrarmos, em nome de Jesus. Diga a Graziele que nos ajude. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O Senhor quer nos purificar, o Senhor quer transformar as nossas vidas. Aleluia. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. E diz assim: sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o teu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando minha dor, você se
se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Declare: dependo. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Confia. Eu confio que esse amor tem poder para curar dores. Eu dependo. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder para curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para Jesus. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama, me chama. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, Deus, porque nós queremos deixar na cruz, Pai, tudo que passou, tudo que ficou para trás, para vivermos em novidade de vida contigo, Senhor. Senhor, que nesta noite a tua palavra, Senhor, ela venha estar regada no nosso coração. Que nós possamos permitir que o Senhor venha trocar as nossas vestes sujas, tirar todo o pecado, Senhor, tirar toda a iniquidade, para que nós possamos viver uma vida em santidade a Ti, Jesus. Obrigado, Deus, pela Tua palavra nesta noite. Nós te louvamos pela Tua presença aqui nesse lugar. Deus, nós te agradecemos por tudo, Jesus. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, nós já estamos encerrando o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Mas nós queríamos aqui agradecer a alguns irmãos que estão na live conosco aqui, né? O nosso pastor Toniel, nossa irmã Julemar, nossa irmã Márcia Louro e nossa irmã Vânia, né? São esses irmãos. Tem mais aqui, nossa irmã Claudineia, nossa irmã Cristina e nossa irmã Ana Moura. E Deus continue abençoando nossos irmãos. Agradecemos a Deus pelos irmãos que aqui se encontram, aqueles que nos acompanharam através da live, e principalmente agradecemos a Deus pela sua bondade, pela sua presença aqui nesse lugar, pela sua palavra, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Amém, querido? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos para casa para uma semana de vitória. Pai, nós te agradecemos, Jesus, por tudo que foi feito aqui nesse lugar. Deus, pelos louvores, pela tua palavra. Senhor, obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui se encontram, aqueles que nos acompanharam através da live. Deus, obrigado, Jesus. Agora nos despede, Senhor, os nossos lares, nos livra de todo mal. Senhor, que nós tenhamos uma semana abençoada por Ti, Jesus. Que o Senhor venha estar conosco em todos os momentos, Senhor, e jamais possamos aceitar acusações do inimigo, Senhor, porque nós temos um advogado fiel que julga nossas causas, Jesus. Graças te damos por tudo nesta noite, no nome santo de Jesus. E se você crê nessa verdade, dê um louvor bem forte, palmas ao Senhor nessa noite. Aleluia! Glória a Deus!
Querido, não esqueça do nosso relógio de oração. Coloque seu nome e se comprometa. Ore, porque Deus vai operar o milagre. Que Jesus te abençoe, rica e abundantemente. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.